Fala, curiosos, sejam bem-vindos. Edifícios são construções fantásticas, mas às vezes é preciso dar adeus a essas estruturas imponentes. E o que levou meses para ser finalizado é destruído em questão de minutos. Para essa destruição são usados cálculos e mais cálculos, e asseguram que nada sairá fora do planejado. Mas, e quando algo sai errado? Meu irmão, o resultado são desastres como os que você confere agora. 7 demolições que não deram certo. Torre Philips. A primeira demolição falha desta lista poderia ter sido muito pior se os envolvidos não tomassem as medidas de segurança, pois isso aconteceu com o antigo escritório da Philips, localizado em Eindhoven, na Holanda. Nessa operação de demolição, a empresa contratada acabou usando explosivos a menos, então os 100 quilos de dinamite não conseguiram derrubar completamente o prédio de 70 metros e manteve uma parte de pé, enquanto a outra não caiu verticalmente. Felizmente, os moradores das 30 casas próximas do local saíram de casa bem antes e o erro não fez nenhuma vítima. Torre de armazenamento. Outra demolição que não deu certo aconteceu em Red Bank, na Austrália. Uma antiga torre de armazenamento se mostrou dura na queda, mesmo com quase 100 quilos de dinamites, que até tentaram, mas não conseguiram derrubar. Depois da detonação, a torre cedeu um pouco, mas ficou de pé e inclinada. Então os trabalhadores tiveram que enfraquecer a base para finalmente derrubar a estrutura. Mais uma vez provando que nesses casos, um mínimo de erro pode botar tudo a perder e resultar em complicações e mais trabalho ainda. Feed Tower. Na Dakota do Sul, Estados Unidos, existia um elevador de grãos e moinho de alimentos de 1956, que acabou fechando em 2000, e em 2005 teve sua demolição planejada para dar espaço a novas construções. Só que algo acabou saindo errado. E o resultado foi que a enorme estrutura de 202 metros afundou em seu próprio porão e ficou inclinada. Uma revisão mostrou que a quantidade de explosivos usados foi insuficiente e a equipe então teve que cortar as barras de reforço da estrutura e usar uma bola de demolição para finalmente levar o enorme prédio ao chão. O prédio ainda passou 2 semanas de pé depois da tentativa falha. Kankiri. Essa demolição vai te causar frio na barriga e não é à toa, hein? Porque quando são feitas em áreas habitadas, a aflição que algo sai errado é muito maior. E foi o que aconteceu na Turquia com esse prédio abandonado que, ao invés de cair, acabou tombando e rolando para o lado. Repare que o prédio acaba indo perigosamente para próximo de casas habitadas. E o impressionante é que a estrutura de 25 metros, construídas em 1928, manteve suas paredes resistentes após a explosão. Meu caro, ainda bem que ninguém saiu ferido, já que a parede do outro edifício impediu qualquer dano maior. Torre de usina. Quem também teve que dar boas explicações foi a equipe responsável por derrubar uma torre da Mad River Power. A equipe acabou esquecendo de partir alguns vergalhões da base. Isso fez a torre cair para o lado errado, onde atingiu alguns fios de energia. Um erro que poderia ter sido evitado. Apesar de ninguém ter se machucado, muitas pessoas foram prejudicadas pela falta de energia elétrica e a equipe envolvida acabou sendo processada por negligência pelos proprietários da usina. Torres Red Road. Um plano de associação habitacional de Glasgow envolvia a demolição de um grupo de apartamentos datado de 1964. Apesar da polêmica pela maioria achar que os prédios não deveriam ser demolidos em respeito aos antigos inquilinos, ainda assim o projeto seguiu e as 6 torres da Red Road foram preparadas para demolição. Mas na hora H, só 4 dos 6 prédios foram derrubados, enquanto 2 ficaram parcialmente de pé. Então, depois do erro, os 2 sobreviventes ainda continuaram assim por um tempo, até que foram demolidos numa segunda tentativa. Prédio em Liuzhou. O último desta lista também aconteceu numa área muito habitada, e como os outros também podia ter sido evitado. Na cidade da República Popular da China, estava um prédio que seria demolido para dar lugar a edifícios residenciais. Só que a ideia de derrubar as 2 porções do prédio acabou não saindo como planejado. E o que aconteceu foi que só uma das porções foi ao chão, enquanto a segunda continuou de pé. Mas apesar do erro, a situação da parte inclinada que tinha sobrado logo foi resolvida com a ajuda de guindastes e bolas de demolição.
Meu amigo, essas demolições não são nada fáceis. E se você gostou desse vídeo, vai logo deixando aquele joinha, que fortalece o canal. E não esqueça de se inscrever no canal, hein? Para sempre acompanhar todos os vídeos que são postados toda semana. Então, meu caro, até a próxima. Fui!